Você já se perguntou se o anjo do Senhor da Bíblia pode, na verdade, ser Jesus Cristo? E se eu te dissesse que essa revelação escondida está mais perto de você do que você imagina? Em um dos maiores mistérios das Escrituras, há uma conexão surpreendente entre Deus e o Filho, oculta por milênios, aguardando o momento certo para ser desvendada. Neste vídeo, vamos te levar a uma jornada espiritual para descobrir as aparições que a Bíblia tenta esconder, revelando a verdade por trás do anjo do Senhor. Prepare-se para enxergar as Escrituras sob uma nova ótica e entender como o próprio Jesus esteve presente muito antes de sua encarnação. Não perca a chance de descobrir o que está por trás dessas aparições misteriosas e como elas podem transformar sua fé para sempre. Vamos desvendar juntos o segredo que muitos não querem que você saiba. A Bíblia está repleta de histórias de aparições e encontros sobrenaturais. Dentre elas, as que envolvem o anjo do Senhor são particularmente intrigantes. Muitas vezes, esses anjos são vistos apenas como mensageiros de Deus, mas, quando falamos sobre o anjo do Senhor, algo diferente parece estar acontecendo. Ele se apresenta com autoridade e uma presença divina que desperta a curiosidade. Será que essas aparições são mais do que simples mensagens celestiais? Esse é um dos pontos que vamos explorar hoje. O anjo do Senhor aparece em várias passagens do Antigo Testamento, sendo um dos mais misteriosos personagens bíblicos. Em muitas dessas passagens, ele se comporta de maneira diferente de outros anjos. Por exemplo, em Gênesis 16, ele conversa com Hagar, dando-lhe uma mensagem que parece vir diretamente de Deus. Em Êxodo 3, ele se manifesta a Moisés na sarça ardente e fala como se fosse o próprio Senhor. Isso nos leva a questionar: quem é exatamente esse anjo do Senhor? A curiosidade sobre a identidade do anjo do Senhor não é algo novo. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos têm se debruçado sobre essas passagens tentando entender a verdadeira natureza dessa figura celestial. O que sabemos é que ele não é um anjo comum. Ele recebe adoração, fala com autoridade divina e, em muitos casos, age em nome de Deus. A questão é: será que estamos vendo uma manifestação mais profunda de Deus neste anjo? A possibilidade de que o anjo do Senhor seja mais do que um simples mensageiro é uma ideia que muitos estudiosos da Bíblia defendem. Alguns acreditam que o anjo do Senhor pode ser uma prefiguração de Jesus Cristo antes de sua encarnação. Esse conceito se baseia em passagens em que o anjo fala com uma autoridade que somente Deus poderia ter. Mas como podemos ter certeza disso? Como podemos discernir se esse anjo é de fato uma manifestação de Cristo? Aprofundar-se no significado das aparições do anjo do Senhor nos ajuda a entender melhor o caráter de Deus e a continuidade de sua revelação ao longo da história. Essas aparições não são apenas eventos isolados, mas parte de um grande plano divino que culmina na revelação final de Jesus Cristo no Novo Testamento. A partir daqui, vamos explorar como essas aparições nos conduzem a uma compreensão mais profunda de Cristo e de sua obra redentora. A primeira grande referência ao anjo do Senhor na Bíblia aparece em Gênesis 16, quando Hagar, serva de Sarai, foge para o deserto após ser maltratada. O anjo do Senhor encontra Hagar, conversa com ela e lhe dá instruções para voltar e se submeter à sua senhora. O mais impressionante dessa aparição é que o anjo fala com uma autoridade e sabedoria que remete diretamente a Deus. Ele promete a Hagar que ela terá um filho e que sua descendência será numerosa, o que só Deus poderia declarar. Esse é um dos primeiros indícios de que o anjo do Senhor pode ter uma identidade divina.
Outra passagem marcante é a de Êxodo 3, onde o anjo do Senhor se manifesta a Moisés na sarça ardente. Deus aparece para Moisés de uma maneira surpreendente e assustadora. O fogo na sarça não consome o arbusto, e a voz que sai da sarça se apresenta como sendo a de Deus. Nesse episódio, o anjo do Senhor se identifica como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele fala com autoridade absoluta, dando a Moisés uma missão divina: libertar os israelitas da escravidão no Egito. A intensidade dessa interação e a forma como o anjo do Senhor se revela a Moisés fazem essa passagem ser uma das mais significativas para entender sua identidade. Em Juízes 6, encontramos a história de Gideão. Quando Deus escolhe Gideão para ser o libertador de Israel, o anjo do Senhor aparece a ele e a conversa é cheia de autoridade e determinação. O anjo do Senhor afirma que o Senhor está com Gideão e lhe dá uma missão. O mais interessante aqui é que Gideão, ao perceber a presença divina, se vê incapaz de sobreviver a uma visão direta de Deus e teme por sua vida. Isso sugere que a presença do anjo do Senhor é tão poderosa e impressionante que os seres humanos, ao se depararem com ela, se sentem diante de algo além da compreensão humana. Outro episódio relevante ocorre em Zacarias 3, onde o anjo do Senhor intercede a favor do sumo sacerdote Josué. Josué está diante de Deus em estado de impureza, mas o anjo do Senhor ordena que suas vestes sujas sejam trocadas por vestes limpas, representando o perdão divino. Essa imagem de purificação e perdão, realizada pelo anjo do Senhor, traz uma conexão direta com o trabalho redentor de Cristo. A maneira como o anjo do Senhor age em favor de Josué, oferecendo-lhe uma nova oportunidade, remete à ideia de salvação e renovação, temas centrais no Novo Testamento. Ao examinarmos essas passagens, vemos que o anjo do Senhor se comporta de maneira muito diferente de outros anjos na Bíblia. Ele não apenas transmite mensagens, mas age com autoridade divina, recebe adoração e, em algumas passagens, fala diretamente em nome de Deus. A autoridade do anjo do Senhor e a sua interação direta com os seres humanos nos leva a considerar que, de fato, ele poderia ser uma manifestação de Jesus antes de sua encarnação. O comportamento e as ações do anjo do Senhor indicam que ele não é apenas um mensageiro, mas um ser divino com o poder e a autoridade de Deus. A teoria de que o anjo do Senhor é uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo tem sido defendida por muitos estudiosos ao longo da história. Ela parte da premissa de que, embora Jesus tenha se revelado fisicamente no Novo Testamento, sua presença e atuação não se limitam a esse período. De acordo com essa teoria, Jesus sempre esteve ativo no plano divino de salvação, muito antes de sua encarnação. Essa ideia é confirmada por passagens como João 1:1-3, que afirmam que Jesus estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por meio dele. Assim, sua presença e ação na história humana sempre foram uma constante, desde os tempos do Antigo Testamento. Muitos teólogos acreditam que a razão pela qual o anjo do Senhor tem características tão divinas e recebe adoração é porque ele, na verdade, é uma prefiguração de Cristo. No Antigo Testamento, a presença de Deus é frequentemente manifestada de forma indireta para proteger os seres humanos da intensidade de sua glória. Nesse sentido, o anjo do Senhor seria uma forma de Deus se revelar de maneira mais acessível antes da vinda de Cristo. Assim, em momentos cruciais da história de Israel, como em Gênesis, Êxodo e Juízes, Jesus estaria se revelando de uma maneira mais velada, cumprindo seu papel de Salvador, mesmo antes de sua encarnação. Além disso,
A ideia de que Jesus pode ter sido o anjo do Senhor é reforçada por passagens em que o anjo fala como Deus e age com autoridade divina. Quando o anjo do Senhor diz, por exemplo, em Êxodo 3:6, "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Ele está se identificando como a mesma divindade que se manifestou a Moisés mais tarde, como o próprio Deus, em uma revelação direta. Esse tipo de declaração não é comum entre os anjos, que normalmente se apresentam como mensageiros. A autoridade e a identidade divina atribuídas ao anjo do Senhor nos levam a concluir que ele pode, de fato, ser uma manifestação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa teoria também ganha força quando observamos que o anjo do Senhor parece agir de forma direta e redentora, algo que é mais característico de Cristo. Como em Zacarias 3, quando o anjo do Senhor intercede a favor de Josué e o purifica, oferecendo-lhe uma nova chance de salvação, vemos um paralelo claro com a obra de Cristo. Jesus, como o Salvador, veio para purificar e redimir a humanidade, assim como o anjo do Senhor oferece a purificação e renovação a Josué. Essa atuação redentora e misericordiosa é um reflexo claro da missão de Cristo. Ao entendermos que o anjo do Senhor poderia ser uma manifestação de Jesus, vemos que a Bíblia, em sua totalidade, aponta para Cristo desde o início. Jesus não apareceu de forma repentina no Novo Testamento, mas esteve sempre presente e ativo em todo o processo da salvação, desde a criação até a redenção. Ele não é apenas o centro do Novo Testamento, mas também o centro de toda a Escritura. Essa visão nos ajuda a entender melhor a continuidade do plano divino, que é revelado de maneira progressiva, com Cristo como a chave para a compreensão de toda a Bíblia. O anjo do Senhor, nesse sentido, torna-se um elo importante entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando como Jesus sempre esteve envolvido no plano de Deus para a humanidade. Se aceitarmos a ideia de que o anjo do Senhor é uma manifestação pré-encarnada de Jesus, isso tem grandes implicações teológicas para a nossa compreensão de Cristo e de Deus. Primeiramente, isso nos ensina que Jesus sempre esteve ativo no plano de salvação, muito antes de sua encarnação no Novo Testamento. Esse entendimento amplia nossa visão sobre a eternidade de Cristo, revelando que ele não é um ser que surgiu apenas quando nasceu em Belém, mas uma figura eterna que sempre esteve presente no cumprimento da vontade de Deus. A ideia de que Jesus foi ativo desde o Antigo Testamento reafirma a doutrina cristã de que ele é, de fato, o Filho eterno de Deus, sem começo nem fim e sempre envolvido na história da salvação. Outra implicação teológica importante é a continuidade da obra de Deus. Se Jesus estava presente no Antigo Testamento como o anjo do Senhor, isso mostra que não há um Deus antigo e um Deus novo, mas uma revelação progressiva do mesmo Deus. O plano de Deus para a redenção da humanidade é contínuo e unificado. Não há contradição entre o Deus que fala através dos profetas e o Deus que se revela em Jesus Cristo. Essa continuidade teológica nos ajuda a entender melhor as Escrituras como um todo, onde o Antigo Testamento e o Novo Testamento não são capítulos separados, mas partes de uma história contínua que tem como centro a pessoa de Jesus Cristo. Do ponto de vista espiritual, reconhecer que o anjo do Senhor é uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação pode aumentar significativamente nossa compreensão sobre a presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, vemos a Bíblia como dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas essa visão limita a nossa percepção da atuação divina ao longo da história. Compreender que Jesus esteve presente, guiando o povo de Deus no Antigo Testamento,
nos faz perceber sua constante ação em nossa vida, não apenas no passado, mas também no presente. Cristo não é um Deus distante, mas um Deus que sempre esteve perto de nós, cuidando, orientando e se revelando, seja em aparições sobrenaturais ou na sua ação silenciosa em nosso cotidiano. Para o cristão moderno, essa revelação também tem um impacto prático na nossa relação com Deus. Quando vemos Jesus agindo nas páginas do Antigo Testamento como o anjo do Senhor, somos lembrados de que Cristo não é um ser distante ou inacessível. Ele esteve presente em momentos cruciais da história, liderando seu povo e cumprindo sua missão redentora. Essa compreensão nos aproxima de Jesus, pois reconhecemos sua presença constante e seu envolvimento com nossa salvação desde o começo. Isso também fortalece a nossa confiança na promessa de que Cristo sempre estará conosco, não importa as dificuldades ou os desafios que enfrentemos. Além disso, essa visão de Cristo como o anjo do Senhor também nos desafia a viver de acordo com a revelação completa de Deus. Se Jesus sempre esteve ativo no plano divino, então o nosso chamado é viver com a plena consciência de sua presença e atuação em nossas vidas. Isso nos leva a uma vida de gratidão, obediência e fé, sabendo que Deus não é apenas uma ideia ou uma abstração, mas um ser real e ativo que se manifestou de várias formas ao longo da história para cumprir sua obra redentora. Como cristãos, somos convidados a viver em resposta a essa revelação divina, permitindo que Cristo continue a transformar nossas vidas de dentro para fora. Após explorarmos as passagens bíblicas que mencionam o anjo do Senhor, discutimos as implicações teológicas e espirituais de entender essa figura como uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Ficou claro que a presença de Jesus na história da salvação não se limita ao Novo Testamento, mas se estende ao longo de toda a Escritura. O anjo do Senhor aparece de forma significativa no Antigo Testamento, e ao compreendê-lo como uma manifestação de Cristo, podemos ver como a história da redenção sempre teve como centro o próprio Filho de Deus. Ele não é apenas o Salvador do Novo Testamento, mas também o Deus presente e atuante nas páginas do Antigo Testamento. A revelação de que o anjo do Senhor pode ser uma manifestação de Jesus nos ajuda a entender melhor a continuidade da mensagem bíblica e o plano divino. Deus não mudou ao longo dos tempos. Ele sempre se revelou da mesma forma, sendo a salvação por meio de Jesus a linha mestra que une toda a história da humanidade. Compreender isso nos dá uma nova perspectiva sobre a Bíblia, percebendo que todas as Escrituras apontam para Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Cada história, cada profecia, cada evento na Bíblia tem como fim último a revelação plena e definitiva de Deus em Jesus. Além disso, entender que o anjo do Senhor é uma manifestação de Jesus traz uma nova dimensão de proximidade com Cristo. Quando olhamos para as aparições do anjo do Senhor, não vemos apenas uma figura celestial distante, mas um Deus que, ao longo da história, se revelou de maneira concreta e prática para guiar seu povo. Isso nos lembra que Cristo está sempre presente em nossas vidas, não como uma ideia abstrata, mas como um Deus que caminha conosco, que age em nossa história e que continua a se revelar para nós, seja por meio das Escrituras, seja por meio de suas obras em nosso cotidiano. Para os cristãos de hoje, essa compreensão traz também uma responsabilidade, a de viver à luz dessa revelação contínua. Saber que Jesus esteve presente em todas as etapas da história da salvação nos chama a reconhecer sua presença e ação em nossa vida diária. Quando enfrentamos dificuldades, quando nos deparamos com desafios, podemos confiar que o mesmo Jesus que se manifestou como o anjo do Senhor está conosco, guiando-nos e intercedendo por nós. Isso
fortalece a nossa fé e nos dá coragem para seguir adiante, sabendo que não estamos sozinhos. Em conclusão, a ideia de que o anjo do Senhor é uma manifestação de Jesus Cristo não é apenas uma curiosidade teológica, mas uma verdade transformadora. Ela nos ajuda a entender a história da salvação de uma maneira mais profunda, nos aproxima de Cristo e nos desafia a viver de acordo com sua presença em nossa vida. Que possamos, como cristãos, sempre reconhecer Jesus não apenas como o Salvador revelado no Novo Testamento, mas como o Deus eterno e presente em toda a história, que se revelou e se manifesta de várias formas para nos guiar, salvar e redimir. Com isso, nossa fé se torna mais sólida, nossa caminhada mais segura e nossa vida mais cheia de propósito. E aí, conseguiu enxergar o que estava escondido à vista de todos? O anjo do Senhor não é apenas uma figura qualquer da Bíblia, é uma manifestação de Jesus Cristo, muito antes de sua vinda ao mundo. Uma revelação que estava guardada por milênios, esperando o momento certo para ser desvendada. Agora, com essa nova perspectiva, você pode olhar para as Escrituras com outros olhos, entendendo que Jesus sempre esteve ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo e cumprindo o plano divino desde o princípio. Não deixe essa verdade passar despercebida em sua vida. Abra sua mente, fortaleça sua fé e saiba que a presença de Cristo nunca esteve tão próxima de você. Compartilhe essa revelação com todos ao seu redor e mostre-lhes o segredo escondido que pode transformar sua caminhada espiritual.